Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre as profissões mais requisitadas aqui em Portugal. No último vídeo que eu fiz, que eu falei vale a pena imigrar com mais de 50 anos, né? E deixei bem claro lá no meu vídeo que se você não vier bem preparado, com documentação toda legalizada, com reserva financeira, com bom planejamento, se você não tem nenhuma qualificação, se você não tem uma profissão para vir aqui sem saber o que vai acontecer, sem saber do que vai trabalhar, eu falei que não vale a pena, né? E tenho a impressão que eu acabei assim abalando um pouquinho o sonho de algumas pessoas. E algumas pessoas me mandaram mensagem pedindo para eu falar um pouco das profissões mais requisitadas aqui em Portugal. Então, o que eu vou passar aqui para vocês hoje são profissões que aí no Brasil não é que não é valorizada, é que tem muita mão de obra, então não é tão valorizada. Agora aqui em Portugal, na Europa, eu diria, já é bastante valorizado justamente porque falta mão de obra, né? Em Portugal, como os portugueses, eles estudam e vão para outros países para ganhar mais e fica aquela demanda, aquela falta de mão de obra aqui em Portugal. Então é justamente essa mão de obra que o português deixa de fazer aqui é onde entra o imigrante. E muitas dessas profissões são profissões assim que você não precisa fazer uma faculdade. Tem algumas profissões que você precisa fazer um curso, às vezes é um curso rápido, mas que não exige nenhuma faculdade, tá? Então, por exemplo, tem várias profissões, né, que os próprios portugueses falam, né? Às vezes, eu já li várias vezes em meus comentários, que são profissões que o português não quer fazer, que sobra para o imigrante, né? Que o português não quer trabalhar na limpeza, não quer fazer faxina, não quer trabalhar na construção, e aí o imigrante pega para fazer justamente essas profissões que o português não quer fazer. Eu não sei se é bem isso, né? Que o português não quer fazer. Se ele não quer fazer, uma razão tem, né? Ou ele não precisa, porque é a necessidade que obriga a gente, às vezes, a fazer alguma coisa que a gente não quer, a trabalhar em alguma coisa que a gente não quer. A necessidade obriga, né? Muitas vezes. Então, eu não sei, entre aspas, se eles não querem, tá? E aí, que profissões são essas? A profissão de, por exemplo, pedreiro. É uma profissão que no Brasil tem muito pedreiro, né? Tem muita mão de obra, então é um a mais. Um pedreiro lá no Brasil é um a mais. Aqui falta pedreiro. Aqui tem muitas construções. O setor mobiliário, né? Tá crescendo muito. Se alguém falar o contrário é porque não conhece, porque não sabe, tá? Porque mora num lugar onde não acontece nada. Porque aqui é onde eu moro, Vila Nova de Gaia. Tem muitas construções, eu vou até mostrar para vocês aqui no meu prédio, estão construindo uma outra torre, na vizinhança aqui onde eu moro, é assim de construções de prédios, de guindastes, tá? Você vê pelos guindastes, às vezes eu tô saindo na praia, por exemplo, vou para a praia, na frente do mar, estão construindo muitos prédios ali perto do mar, então você vê pelo céu, você olha para o céu, você vê muito guindaste. Então a área de construção está bombando aqui em Portugal, qualquer profissão na área de construção, pedreiro, ajudante, pintor, azulejista, eletricista, encanador, aqui eu acho que é canalizador, se eu não me engano é canalizador, tá? Então toda essa parte, por exemplo, eu já falei em outros vídeos também, né? A parte de carpintaria, marcenaria, porque todos esses prédios que estão construindo, ali vão estar montando os armários. Aqui em Portugal é diferente do Brasil, tá? Todos os apartamento novo, por exemplo, que você compra, ele já vem com todos os armários colocados, já vem com piso, já vem com tudo. Então, quando você vê uma obra ali, um prédio sendo construído, você já sabe que ali está contratando muitas mãos de obra, é pedreiro, é pintor, é tudo, é jardineiro para cuidar do jardim. Falar em jardineiro, outro dia eu estava aqui no Porto, eu estava no farol, no trânsito, né? E me chamou a atenção, era um prédio que já estava pronto para entregar chave e estavam cuidando do jardim. E todos com um uniforme, com aquela jaleco que fala, né? Verde, aquele verde limão. Me chamou a atenção, eu olhei, né, porque estavam todos cuidando do jardim, das plantas, pensei, deve ser todos imigrantes, na hora já passou pela minha cabeça, eu olhei assim, deve ser tudo imigrante, né,
E realmente, eles eram imigrantes assim, deve ser tem muito asiático aqui em Portugal agora. Quando eu cheguei em 2019, eu não percebia assim, pessoal da Índia, claro que tinha, mas não era tanto como tem agora. Agora eu vou no continente, por exemplo, no supermercado, muito asiático. Você vê agora no El Corte Inglês, por exemplo, né, que é um shopping sofisticado, você vê gente com aquelas túnicas, que é da religião muçulmana, né? Você vê muito imigrante de vários países, tá? Inclusive imigrantes que nem falam português, que chega aqui ainda tem que aprender a falar português, tá? Tem uns falando árabe, outros falando a língua, o dialeto deles, né? Mas você percebe, assim, muitos imigrantes, tá? No mercado, como eu falei, ajudante repondo as gôndolas, fazendo a parte da logística. Então, voltando, eu estava falando de construção, né? Jardineiro. Todos esses prédios, dali vai sair um jardim, dali vai sair, muitos têm piscina, então tem que ter pessoas especializadas em piscina, o piscineiro, o jardineiro, o eletricista. Aqui na frente do meu prédio, no meu prédio estão construindo mais uma torre e eu vejo mão de obra. Tem jovens e pessoas mais velhas também. Eu vejo senhores trabalhando aqui no pesado, tá? Tem português, deve ter uns 60 anos trabalhando ali no cimento, pegando peso, tá? Eu sou muito criticada quando eu falo isso, né? Porque esses que não, sei lá o que eles têm contra, não sei se é contra imigrante ou contra idosos, né? Porque eles falam que eu tô trazendo os idosos pra cá, que eu tô convidando os idosos. Falo porque eu vejo, gente, com o meu olho, eu não tô inventando nada. Eu saio aqui, vou no mercado, eu vejo um monte de guindaste. Eu vou pra praia, eu vejo um monte de guindaste, eu vejo um monte de prédio sendo construído. Não tô inventando nada. Então, toda a parte de construção, soldador. Eu vou até ler aqui que eu fiz uma colinha, tá, pra vocês. Eu vou falar aqui para vocês, depois eu vou falar quais os sites que eu vi também, porque é claro que eu pesquisei, não tô simplesmente falando, né? Então, olha, pedreiro, por exemplo, tem aqui, olha, na Net Empregos, no site Net Empregos, que é um dos maiores para você buscar emprego aqui em Portugal, 522 ofertas só no site Net Empregos, sem contar os outros sites também. É claro que às vezes tem uma empresa que coloca, uma construtora, né, que coloca em vários sites, mas tem muitos que estão em outros sites, não estão aqui, muitos que estão aqui não estão em outros sites. Então eu tô falando de um único site, que é o Net Empregos, que é um site poderoso para você conseguir emprego, tá? Inclusive eu vou colocar na descrição deste vídeo, você vê lá na descrição, eu vou colocar o site daí da sua casa mesmo, você clica ali e já vai entrar no site. E aí você coloca lá a sua profissão é pedreiro, coloca lá vaga para pedreiro, para soldador, para eletricista, para encanador e vai aparecendo, tá? Para pintor. Então, Net Empregos é um exemplo de site. Aí aqui, motorista de pesados quer dizer motorista para ônibus, para caminhão. Agora, motorista, você vai ter que fazer talvez uma especialização, além de você ter muita experiência, que conta muito a experiência que você tem aí no Brasil, aqui as leis são diferentes, né? Se você trabalha no Brasil, na área fiscal, aqui você vai ter que fazer um outro curso, uma adaptação, porque as leis, a fiscalização é totalmente diferente, né? Assim vale também para motorista de pesados, né? Motorista de caminhão, motorista de autocarro, né? Mas é uma área que tem muitas vagas. Olha, aqui no site Net Empregos tem 1.214 vagas para motorista de pesados. Isto são dados de outubro de 2024, quer dizer, muito fresquinho, muito recente, tá? 1.214 vagas. Aí você me pergunta, eu sou motorista aqui no Brasil, tenho 60 anos, será que eu consigo? Pode ser que consegue, pode ser que não consegue. Se você tá com toda a sua documentação toda certinha, se você mostra que você tá bem fisicamente, que você tem saúde, se você passar em todos os testes, eu acredito que você vai ser contratado sim. Eu não posso falar, vem que tá garantido só porque tem 1.200 vagas, porque não sou eu que vou te contratar, né? Mas é grande possibilidade de você, se você tá com documentação certinha, você tem saúde, tem disposição,
que eles podem fazer é te dar um teste, né? Aqui, a aposentadoria é acima de 65 anos. Se eu não me engano, é 65 e alguns meses. Se tiver alguém aí que sabe exatamente, por favor, pode comentar aí para mim. Eu não sei se é 65 em alguns meses ou 66 e 4 meses, alguma coisa assim, parece que eu li. Então, se você tem 55 anos, 55 anos, se você for comparar a aposentadoria aqui em Portugal, é muito jovem, porque tem mais 10 anos para trabalhar, concorda? 55 anos para mim é super jovem. No vídeo anterior que eu coloquei acima de 50 anos, 50 para mim é bebê, 50, 55, tá? Eu acho que mais atenção quando você já tem 60 para arrumar emprego, porque já está se aproximando mais da aposentadoria, né? De 65, 66, que eles consideram, né? Mas eu, sinceramente, eu acho que dependendo, né, da profissão, dependendo da necessidade, se você tá tudo certinho, não tenho por que não contratar. Mas eu não seria irresponsável de falar para você, vem que você tá empregado. Eu não tenho esse poder e nem essa autonomia para falar isso, né? Então vai de você acreditar em você, vai de você estar disposto a enfrentar as dificuldades, os perrengues que você vai passar aqui, tá? Quando eu falei assim, não vale a pena, depende, não vale a pena, no meu ponto de vista, para alguém que não tem nenhuma profissão ainda. Vamos supor, você tá aí no Brasil, você gostaria muito de morar em Portugal, mas você nunca trabalhou, você não tem uma profissão, você não tem experiência em nada. Aí, se você vier, pode ser que você consiga, mas vão te colocar no quê? Na limpeza, para ganhar aquele salário mínimo, e aí você vai viver como? Com o valor do aluguel. É por isso que eu falei que não vale a pena. Agora, se você já tem uma profissão, você sabe que a sua profissão tem demanda aqui em Portugal, se você confia em você, na sua disposição para trabalhar, se você quer correr o risco, é claro, é só você que pode falar que vale a pena, não é verdade? Se quer correr o risco, você tem confiança em você, você sabe que você vai conseguir, porque isso aí tá muito na mente da gente, né? Tudo no que você acredita, pelo menos eu acredito assim, tá? Se você acredita que você vai conseguir, você confia em você, você sabe que você é bom no que você faz, você tem saúde, por que eu não conseguiria? Não é verdade? Então, se você já tem uma dessa profissão, você está bem preparado, você tem que vir com dinheiro mesmo, sabendo que você pode demorar alguns meses até para conseguir um emprego, então você tem que estar bem preparado financeiramente, você tem que saber que se não der certo você volta, e se não der certo você pode voltar. É a liberdade de ir e vir. Você tem que ter condições, não virar refém da situação, porque se você vira refém da situação, daí ferrou, né? Aí você vai ter que pegar o que vem, o que vier. Você pode ser explorada, como eu falei. Agora você sabe você sabe do seu potencial, você sabe da sua disposição, você confia em você. Aí é uma questão de ter coragem de vir e correr os riscos, entendeu? Eu acho que vale a pena, se é uma coisa que você quer e você sabe que você pode trabalhar daquilo e pode, como eu falei também, né? Se você tem essa profissão e não deu certo de você conseguir um emprego, você abre uma atividade com o recibo verde e presta serviço para a construtora, porque daí eles não vão olhar para sua idade, entendeu? Então, assim, tem muita gente que fala assim que eu tô mentindo, que eu tô iludindo, mas são pessoas acomodadas, que elas não têm coragem de dar um passo para frente, são pessoas que não acredita em nada, que não tem perspectivas, mas se você tem perspectivas, se você ainda tem sonhos, se você ainda quer realizar, só depende de você, só depende de você. Se você vem aqui, você é pedreiro e não conseguiu emprego dentro de algum tempo, por isso que você tem que vir preparado com dinheiro, né? Trazer um dinheiro de reserva por uns meses, né? Eu sugiro sempre 7 meses. Se não deu certo, você abre atividade, com 7 meses já deu para você conhecer um pouco de gente, já deu para você abre uma atividade e oferece como prestador de serviço. E você pode trabalhar assim e ninguém vai olhar para sua idade. Pedreiro, eletricista, pintor, azulejista, seja o que for, são profissões. O que não é profissão? Quando você não tem nada, você vai lavar prato, vai lavar privada, como dizem, né? Vão te dar
serviço, o pior serviço que tiver e ainda vai ganhar um salário mínimo, eu acho que não vale a pena. Mas se você já tem uma profissão, seja ela qual for, eu acho que se é o seu sonho, é você que fala que vale a pena, porque se você tiver afim de enfrentar todas as dificuldades, vale a pena sim, porque o pior é você se arrepender de alguma coisa que não fez, não é verdade? Bom, eu vou falar as profissões aqui, porque o vídeo tá ficando longo. Então, eu já falei, né? Motorista de pesados, falei de pedreiro, área de energia renováveis, técnico de manutenção de elevador, vagas de eletricista em Portugal, 301 vagas, aparece aqui, olha, no LinkedIn. Técnico de manutenção industrial, 400 vagas no LinkedIn, sem contar os outros sites. Cozinheiro, 170 vagas no LinkedIn. Empregado de mesa também, que é garçom. Se você fala inglês, você tem muita demanda, tem bastante vagas de emprego, tá? Tem bastante gente que é garçom e que não fala inglês. Agora, se você falar inglês, você tem um diferencial, você vai ganhar um pouco mais e vai poder trabalhar num lugar turístico, num hotel, num restaurante onde recebe bastante turistas. Se você não fala inglês, você é um a mais. Então, por isso, esse diferencial é muito importante. Técnico de refrigeração, 345 vagas no LinkedIn. Soldador, 326 vagas, que é no Net Empresas. Eu fiz, assim, umas pesquisas, então muitos aparecem na Net Empresa, outros no LinkedIn, mas essas mesmas vagas você pode encontrar em vários sites, mesma profissão, para vagas diferentes, eu quis dizer, tá? Aí tem, olha, cabeleireiro, estética em geral, sobrancelha, unha, manicure, pedicure, essa depilação com linha, tudo na área de estética, massagem, né, na área da estética, técnico informático, toda a parte de TI tem muitas vagas, tá? Área tecnologia da informação, não falta emprego, tá? E não é só Portugal, né? Qualquer lugar do mundo. Então, olha, se você é jovem, estuda programador, faz tecnologia, que você vai se dar muito bem. É a profissão do futuro. Tudo é tecnologia agora. Então, se você ainda não é, se você ainda é jovem, ou mesmo que não seja jovem, se você pode, se você tem tempo, faça TI. Na área da saúde, é 0% a taxa de desemprego aqui em Portugal para médico, dentista, a parte de medicina. Então, se você é fisioterapeuta, se você é enfermeira, aí você fala, Nilda, eu tenho 65 anos, será que eu consigo? Porque eu recebo muita pergunta assim, você acha que eu consigo? Gente, eu não posso falar, a vaga tem, tá? Então, aí vai depender de você. Tudo que eu falei ali, se você tá legalizada, se você tem disposição, se você mostra ser uma pessoa bastante ativa, né? É um país de idosos, né? Tem muito lar de idosos que contrata enfermeiros, enfermeira. Eu acredito que nesse caso, se você tem saúde, se você tem o que eles procuram, eu não sei o porquê não contratariam, tá? Mas também não posso falar. É certeza que você vai conseguir, seria responsabilidade minha, né? Vai de cada um querer correr o risco, tá? É responsabilidade de cada um correr o risco. Vagas tem, é bastante requisitado, tá? Por isso que você se prepare. Então, cuidador de idosos, tudo na área da saúde. Então, o que eu aconselho? O que eu sugiro? Que você escolha uma profissão. Se você já tem uma profissão, entra no Google e vê lá. Você é, por exemplo, vagas para serralheria em Portugal. Aí vai aparecer lá quantas vagas. E daí você dá uma estudadinha na sua profissão ali em Portugal. Qual distrito, qual cidade que tem mais vagas, mais demanda? E aí é isso. E aí é você, se tiver que fazer um curso, alguma especialização, geralmente é curso rápido para essas profissões, às vezes é um curso para motorista, como eu falei, você teria que fazer um curso, motorista de pesados, né?
dependendo do soldador, dependendo da área que você vai trabalhar, pode ser que você precisa fazer um curso, mas são cursos rápidos, que você pode entrar como ajudante, por exemplo. Você já tem experiência no Brasil, mas você ainda tem que fazer um cursinho aqui, um exemplo, tá? Você vai ser contratado, talvez como ajudante, com um cargo mais baixo, com um salário mais baixo, né? E vai fazendo curso em paralelo e vai aprendendo como que funciona aqui. E com o tempo você vai conseguir o seu lugar, você vai conseguir subir de cargo, vai ser valorizado e vai ganhar um pouco mais e vai se especializando e vai conhecendo mais, e o país, na falta que tá dessa mão de obra, você vai se destacando. É assim, é passo a passo, é conseguir, às vezes você já tem muita experiência no Brasil, mas você quer vir para cá, né? É começar de lá de baixo e step by step, passo a passo. Com o tempo você já aprendeu e vai conseguir o seu lugar, o lugar que você quer, né? Mas para isso você tem que fazer a sua parte, tá? Eu espero ter ajudado. Eu vou colocar para vocês aqui na descrição, eu vou colocar os sites mais indicado para você conseguir emprego aqui em Portugal, tá bom? Que é o Net Empregos, que é o Sapo Empregos, até o LX, tem o LinkedIn, tá bom, gente? É assim, vale a pena? Depende de você querer correr todos os riscos, tá? Se você tem algo para oferecer, se você tem como se planejar, se você tem um dinheiro para se manter por um período, vale a pena você correr o risco, sim, se você quer, se é um sonho seu. Agora, se você não tem nada, se você não tem nenhuma profissão, nem experiência no mercado, você não tem nada, nunca trabalhou fora, aí eu acho que é correr risco demais, é assim, saber que você pode sofrer muito, entendeu? Então aí vai de você também, tá? A responsabilidade é de cada um, tá bom? Eu espero ter sido clara, espero que meu vídeo ajude vocês um pouquinho. Escreva aí no seu comentário se você gostou do meu vídeo hoje, se foi bom. Coloca a sua experiência aqui, se você também tem informações sobre isso, coloca aqui suas experiências. É isso. Dá seu like, se inscreva no meu canal se é a sua primeira vez aqui. Me siga no Instagram, é o @NildaLourencoOficial. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo. Conforme eu falei para vocês, aqui é a construção, é a nova torre que estão construindo aqui na frente do meu prédio. E assim como tem essa construção, tem várias outras construções aqui, uma perto da outra. Pode perceber os guindastes, trator, motorista de trator, operador de empilhadeira. E pode ver lá atrás também, olha, eu tentei dar um zoom para mostrar para vocês os guindastes lá no fundo. E esta rua de trás tem vários prédios, tá? Nem todos estão com guindaste, é claro, mas tem várias construções. Vila Nova de Gaia, Porto,
É claro que eu falo mais de Gaia porque eu moro aqui e vejo muitas construções, tá?